Nós temos falado sobre homilética nos últimos encontros, esse é o 4º encontro. E nas últimas 2 aulas nós gastamos bastante tempo falando dos 4 T's, né? Que é o tema, a tese, o título e o texto base. E agora nós vamos começar a falar sobre o corpo do sermão. Esses 4 T's que nós falamos nos últimos 2 encontros, eles estão relacionados à base do sermão, né? A maioria do que nós tratamos sobre os 4 T's quase não aparece para quem está te ouvindo, ou pelo menos não fica claro para quem está te ouvindo num primeiro momento. O que realmente o povo que vai te ouvir recebe é aquilo que nós chamamos de corpo da mensagem, que é a introdução, a argumentação, que é onde eu vou desenvolver a minha tese e o tema da minha mensagem, e a conclusão. Esse é o corpo da mensagem. E nós vamos começar hoje a falar um pouquinho sobre essa questão do corpo. Ok? Bom, então nós vamos hoje começar a falar sobre a introdução. Nós vamos gastar esse nosso tempo falando da introdução do sermão. A introdução é a parte da mensagem onde o preletor põe os ouvintes a par do propósito da mensagem. Então, para que existe uma introdução? Ela existe para que as pessoas que estão e que irão ouvir a sua mensagem compreendam qual é o propósito da mensagem. É ali na introdução que você vai falar sobre o tema, é na introdução que você vai expor a sua tese, é na introdução que você vai começar a levar os ouvintes ou as pessoas que vão estar ali participando contigo daquela mensagem a compreender o que realmente você veio dizer nesse momento em que você está pregando, ok? Sem se prender a explicações mais profundas, né? Isso é importante. Normalmente um erro que as pessoas que começam a ministrar cometem é que na introdução eles acabam deixando escapar muito daquilo que é o corpo da mensagem, que é a argumentação da mensagem. Então acaba na própria introdução se desviando um pouco e gastando um tempão falando de algo que é lá na frente, a argumentação. Acontece bastante. E por que nós não lidamos com explicações mais profundas? Porque elas vão ser tratadas onde? Na argumentação, onde eu vou explicar a minha tese, defender a minha tese, expor essa minha tese. Então, a introdução é nada mais do que um momento onde você tem de expor às pessoas aquilo que é o assunto da sua mensagem e a sua intenção naquela noite. Então, a introdução ela deve ser breve e buscar alcançar 3 objetivos principais. Nunca tire isso da sua mente. Para que você vai montar uma introdução de uma mensagem que você vai pregar? Para cumprir esses 3 objetivos. Então, sempre uma introdução vai existir para cumprir esses 3 objetivos principais. É claro que, eventualmente, você acaba tendo um outro objetivo, mas basicamente são esses 3. Primeiro, a introdução existe para conquistar o interesse dos ouvintes. Então, a introdução existe para que as pessoas que vão te ouvir e que estão te ouvindo possam se interessar pelo assunto. É a sua oportunidade de chamar a atenção deles, de mostrar ali de alguma forma que o que você tem para expor naquele momento, que o que você tem para ministrar naquele momento é algo que vai realmente ser bom para eles. Então, isso cumpre o primeiro objetivo, que é conquistar o interesse dos ouvintes. O segundo objetivo da introdução de um sermão é despertar a atenção para o conteúdo da mensagem. Você liga, ali você desperta a atenção. Então a pessoa de repente diz, poxa, esse assunto realmente, olha, vai ser bom, eu realmente quero ouvir e eu vou prestar atenção nisso que ele tem para dizer, porque me despertou o interesse nisso que ele acabou de dizer aí agora, ok? Então, de repente, como é que isso acontece na prática? De repente você está ministrando para uma plateia e você, de repente, separa um assunto relacionado a relacionamentos. E aí você, como sua introdução, diz assim, você tem problemas de relacionamento na sua casa? Você tem desavenças com seu marido, com a sua esposa ou com seus filhos? Então, sente aí, abra os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, que eu vou compartilhar com vocês alguns princípios para você ter o seu relacionamento perfeito dentro da sua casa. E aí a pessoa vai dizer, poxa, é isso que eu quero.
É isso que eu preciso para a minha vida. É isso que eu realmente estou necessitando lá em casa. Então, vou prestar atenção nisso. Essa é uma das intenções ou um dos objetivos da introdução, ok? E o terceiro é preparar o ouvinte para entender o conteúdo da mensagem. De repente, a sua mensagem ela tem um conteúdo que precisa de uma explicação prévia, ou, obviamente, como o nome já diz, uma introdução. Então, você vai preparar as pessoas para entender o conteúdo da sua mensagem. A introdução não é um conteúdo, a introdução é uma ligação entre o que está no seu coração e a sua argumentação. O que está no seu coração? O tema e a tese. Isso é o que está no seu coração. E o que você vai fazer? Qual é a sua mensagem de fato? É a argumentação. Então, para que você ter uma introdução? Para ligar essas duas coisas. Para expor, em algumas poucas palavras, a sua tese, para realmente chamar a atenção das pessoas e prepará-los para quando você trouxer a mensagem, essas pessoas estarem aptas para entender aquilo que você vai ministrar naquele momento. Ok? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Então vamos lá. Nunca tire da sua mente isso. Por que eu vou fazer uma introdução? Para cumprir esses 3 objetivos. Quero conquistar o interesse dos ouvintes, quero despertar a atenção deles para o conteúdo da mensagem e quero prepará-los para entender a mensagem que eu tenho preparado. Bom, vamos falar então sobre tipos de introdução. Nós podemos montar uma introdução de diversas maneiras. E esses tipos de introdução nos ajudam a entender qual é a melhor maneira de preparar uma introdução de acordo com o tema, de acordo com o assunto em que eu vou estar ministrando. Primeiro tipo de introdução é o textual. O próprio texto é a base da introdução. Então tem um exemplo ali. Por exemplo, ao falar de Amós 3:3, lembra o que diz lá? Poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo? Ao falar sobre esse assunto, ou sobre um assunto relacionado a esse texto, você pode iniciar o sermão falando sobre o que é um acordo. Quando ele acontece, como ele acontece e daí por diante. Então, como você vai falar sobre andar juntos, estando de acordo, você pode preparar sua mensagem, iniciar sua mensagem falando sobre o que é um acordo, sobre o que é uma aliança, por exemplo, sobre como um acordo é feito, quando ele é feito, quais os termos de um acordo. Então, você usa como introdução o acordo, para depois então falar sobre o que é andar junto, sobre o que é poder caminhar junto de acordo e por aí vai diante desse tema. Ok? Então o que é isso? O próprio texto é a base. Então eu tiro algo do texto para falar sobre a minha introdução. Ok? Ou para preparar a minha introdução. Segundo tipo de introdução é o contextual. O primeiro é textual, vem direto do texto. O segundo é contextual, ele vem do contexto, ou seja, a história que está por trás do texto base do sermão. Tem um exemplo para você entender isso melhor. Se você falar sobre a fidelidade de Daniel, vamos supor que o tema da sua mensagem é fidelidade. Você vai tratar sobre a fidelidade de Daniel. Aquela questão de ele se manter fiel ao seu Deus, de não se contaminar com o manjar do rei e tudo aquilo, as consequências, tanto ruins quanto as vitórias que ele colheu daquilo. De repente esse é o seu assunto. Como é que você pode iniciar o seu sermão? É um exemplo aí, uma sugestão. Você pode iniciar falando sobre como Daniel foi parar no palácio. É a história que está por trás daquele momento. Quando você lê o texto de Daniel, capítulo 1, Daniel recusando os manjares do rei, onde ele já está? Ele já está no palácio. Né? Já está ali com o rei. Mas como é que ele foi parar lá? Você usa esse contexto, essa história que está por trás do assunto que você está falando, para poder então levar as pessoas a entender o que você vai ministrar. Então você pode falar sobre como ele foi parar no palácio, você pode falar da sua criação, você pode falar por que ele precisava do regime alimentar do rei, e você em seguida pode entrar no sermão sobre a fidelidade. Ok? Deu para compreender aí? Então o que é isso? E todo texto que você lê tem um contexto por trás dele, uma história por trás dele. Então, se você fala sobre Daniel, tem uma história por trás dele. Se você fala sobre Jeremias, tem uma história por trás dele. Se você fala sobre Davi,
José do Egito, exatamente. Tem uma história por trás dele. De repente você vai falar sobre José na questão de sendo exaltado por Deus, ou algum tema relacionado a isso. Tem uma história por trás dele. Tem o fato dele ser o querido do pai, tem o fato dele ter sido vendido, de tudo o que ele passou, para então, de repente, você entrar num texto específico sobre a vida dele, ou de qualquer outra pessoa, ou qualquer outro assunto. Todo assunto tem um contexto por detrás. Como é que eu vou saber se a minha introdução deve ser contextual? É simples. Alguns assuntos não precisam de uma explicação de um contexto. Você consegue trabalhá-los, por exemplo, aquele texto de Mateus 13 que fala da pérola. Não precisa de contexto por trás dele para você falar sobre a pérola. Precisa? Não. Então, de repente, não vai ser ideal você ter uma introdução contextual. Mas nesse exemplo que eu estou dando em especial, a fidelidade de Daniel. De repente, Daniel aparece do nada no palácio do rei como um cativo. De onde veio Daniel? Qual é a realidade da vida de Daniel? Por que botaram Daniel para comer ali aquela comida? Então, esse contexto, se você explicá-lo, com certeza vai preparar os seus ouvintes para que eles possam entender então a sua mensagem sobre fidelidade. Ok? Então vamos lá. Terceiro tipo de introdução é a introdução dramática. Usa-se algo dramático para iniciar. Por exemplo, Marcos 4,40. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa é a pergunta de Deus para a igreja nessa noite. E assim você prossegue com o sermão. Isso é muito do fogo, né? Então, quem gosta de uma mensagem do fogo, assim, gosta de uma introdução mais dramática. Né? Não tem nada de errado nela, muito pelo contrário. É um tipo de introdução que deve ser usado. Né? Isso vai... A escolha da introdução também tem um pouco a ver com a personalidade do pregador. Né? Tem pregador que, de repente, tem uma facilidade de se expressar num drama. Tem uma veia artística aí, um sangue artístico correndo, e ele consegue dar vida a uma introdução dramática. Tem pessoa que vai falar essa frase aí e ninguém vai sentir nenhuma emoção com relação a essa frase. Então também tem um pouco a ver com a personalidade, ok? Mas deu para entender aí o que é dramática, não é? O que é dramática? Você cria ali na realidade algo que chacoalha a emoção das pessoas. É claro que o nosso exemplo é bem simples. Né? Então, essa é a pergunta de Deus para a igreja nessa noite. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E aí você vai desenvolver o sermão falando sobre fé e sobre o medo. Quarto tipo de introdução é a problemática. Problemática. Levanta-se um problema que vai ser respondido durante a mensagem. Exemplo, você vai falar sobre arrependimento. A sua introdução pode começar com a pergunta: por que Caim e Judas não alcançaram perdão se eles se arrependeram? Ou então uma pergunta do tipo: como ser cheio do Espírito Santo? Então você cria um problema, você cria uma questão, você cria uma dúvida, você cria um momento que precisa de resposta. Então por que Caim e Judas não alcançaram perdão? Os dois não se arrependeram? E aí então você vai resolver o problema que você mesmo criou na introdução. Ou então você pode falar como introdução: olha, a Bíblia fala sobre batismo no Espírito Santo, fala sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre as bênçãos que isso traz, sobre o fato dos discípulos só terem sido realmente ministros de Deus e testemunhas de Deus depois de serem cheios com o Espírito Santo. Mas como então ser cheio do Espírito Santo? E aí você, com o desenvolvimento do seu sermão, na argumentação, você vai responder ou resolver esse problema aí. Ok? Próximo tipo de introdução é a ilustração. Esse talvez seja um modelo mais simples, bem mais fácil de entender. Você começa a sua introdução com uma história conveniente com o assunto do sermão. Então sempre tem uma historinha daquelas que nós ouvimos como verdadeira, né? Que normalmente contam que são histórias verdadeiras, e se usa muito disso, né? Algumas a gente sabe que é impossível que seja verdadeira, né? Outras a gente acredita que possam ser verdadeiras. E outras a gente realmente diz: olha, não é verdadeira, mas é uma história que eu ouvi que ilustra bem isso. Às vezes pode ser uma ilustração de um filme, pode ser a história de uma pessoa, pode ser um livro. Né? Um testemunho de alguém, seu ou de alguém. Pode ser uma ilustração. A ilustração é algo que ilustre. É uma história que vai te dar um quadro geral daquilo que você está querendo dizer.
ok? Então, dentro disso é um tipo de introdução. Você pode usar essa ilustração como tipo de introdução. Um outro tipo é a psicológica. Então, leva o público a chegar ao ponto central da mensagem, como Natan fez com Davi. Talvez seja a mais difícil das introduções, pelo menos para mim é. Né? Você realmente tem que ter uma criatividade de você ir desenvolvendo a história ao ponto da pessoa te dar a resposta que você quer que ela te dê. Como aconteceu com Natan. Lembra qual foi essa história de Natan? Natan chega diante de Davi e conta uma história para ele. Qual foi a história? Olha, Davi, tinha um homem muito rico, né? Vou contar a minha versão da história. Tinha um homem muito rico, esse homem era realmente muito cheio de bens e tal, e de repente ele resolveu fazer um churrasco e não quis matar um das suas ovelhas lá, e foi lá e pegou a do vizinho, que era a única que ele tinha, que com muito sacrifício, com muito amor, ele cuidava, e agora a gente está com esse problema de resolver com esse homem que pegou essa ovelha. E aí então ele criou toda uma situação, e Davi fez o quê? Diz, esse homem tem que morrer. Então o que ele fez? Ele trouxe uma introdução, Natan trouxe uma introdução para o sermão dele para Davi. Qual era essa introdução? Psicológica. Ele levou Davi a dar a resposta que Natan queria. Eu assisti ontem o filme, o novo filme daquele pessoal que fez Desafiando os Gigantes e A Virada, né? É realmente excelente. Saiu nos Estados Unidos agora por esses dias. E eles usam nesse filme um trabalho assim psicológico. Chega um momento em que o marido está falando da esposa e tudo que ele está falando, ele chega um momento dizendo assim, como é que eu posso perdoar alguém que passa a vida inteira me ofendendo? E aí então o pai desse rapaz para, do lado de uma cruz, ele está encostado e diz, então, é esse realmente o ponto. Então ele levou a pessoa a falar, até que ele entendeu que aquilo que ele não conseguia viver era exatamente o que Deus estava oferecendo para ele. O perdão, mesmo ele tendo passado a vida toda ofendendo as leis de Deus e a verdade de Deus. Esse é um tipo de introdução mais difícil, onde você vai levando uma história, manipulando uma história, num bom sentido, né? Mas manipulando uma história até que a pessoa te diga aquilo que você quer ouvir. Tem meu pai na fé, ele costuma muito dizer isso, que a melhor maneira de você tomar uma decisão é você fazer as pessoas que você lidera darem a sugestão do que você queria fazer. Então, de repente, você começa a dizer assim, pô, seria tão bom se essa igreja aqui fosse mais escura um pouco, né? Olha, eu tenho um sentido muito claro, um exemplo, né? e tal. Aí alguém vai dizer, pastor, por que a gente não pinta de azul então? Uma grande ideia. Olha, veio de Deus essa ideia. Só que ele já queria pintar. Ele só levou a pessoa a dizer aquilo que ele queria ouvir. Né? E ele disse que na empresa onde ele trabalhava se fazia muito isso. Né? E de alguma forma você pode fazer a mesma coisa com uma introdução para um sermão seu. Esse tipo de introdução é muito bom, conforme fez Natan, quando você tem uma mensagem de correção, né? De tratamento. Aí você vai levando a pessoa até que ela reconhece que o tema central da sua mensagem é algo que ela precisa, como de repente liberar perdão e alguma outra coisa assim. Né? Então é um tipo de introdução muito boa. Então vamos rever rapidinho essas introduções, só para você lembrar. Primeiro delas é textual. Da onde vem? Do próprio texto. Então eu pego algum detalhe do texto e uso aí como uma introdução para a minha mensagem. Ok? Alguma dúvida nesse tipo de introdução? Não, é simples, não é? O segundo é contextual. Então ele vem quase que como uma explicação da história que está por trás do que eu vou dizer, para situar ali as pessoas. É mais ou menos assim. De repente você chega numa oficina mecânica. Você não vai dizer para o mecânico só, olha, quebrou. Você vai dizer, olha, eu estava numa situação assim, andando assim, num tal lugar, e de repente começou a fazer um barulho, ou de repente começou a soltar fumaça, ou de repente começou a falhar o carro, tal, e eu vim para cá. Então o que você faz? Você atualiza o mecânico do contexto daquele momento. Porque aquele momento não surgiu do nada, ele tem uma história por trás dele. E aí então é uma excelente introdução quando o que você está falando tem uma boa história por detrás. Ok? Então, qual é o primeiro tipo de introdução? Textual. A segunda qual é? Contextual. A terceira, dramática. Então, você
traz algo que mexe com o quê? Com a emoção das pessoas, certo? Então você mexe com essa emoção, com aquele momento de emoção, e aí então você continua desenvolvendo o seu sermão em cima daquele primeiro momento emocional. É uma introdução perigosa. E perigosa porque você pode prometer o que você não pode cumprir. Então, de repente você faz como uma dramática dizendo assim, olha, Deus curou, de repente você lê aquele versículo dizendo, Deus curou por todos os lugares que passava e nessa noite Ele vai curar você. Pare de chorar que Deus vai curar você. É uma introdução dramática, não é? Você mexeu com a emoção da pessoa, mas de repente se não acontecer isso, aí se torna uma situação um pouco desagradável. A maioria dos pregadores sai dessa situação muito bem, dizendo que a pessoa que não foi curada não teve fé. Então é muito fácil de sair de uma situação como essa. Mas ainda assim, se a pessoa for sincera, ele vai ficar embaraçado por causa disso. Não é que não deve ser usada sim, porque existem momentos em que o que a mensagem precisa é de um toque de emoção para que as pessoas sejam chacoalhadas com seu coração duro. Então é ótimo utilizá-la, mas é importante se utilizar com cuidado, para que não haja drama demais e palavra de Deus de menos, ok? Próximo tipo, então nós temos textual, contextual, dramática. Quarto tipo é problemática. Você cria uma dúvida, você cria uma questão, e então você resolve essa questão na argumentação, no desenvolvimento da sua mensagem, certo? Nós demos 2 exemplos aí, eu creio que essa daí fica bastante clara, né? Uma vez eu ministrei uma mensagem sobre Davi, eu falava acho que sobre o mover de Deus, era alguma coisa, ações para o mover de Deus, era alguma coisa assim a mensagem, que eu falava o seguinte, que Davi tinha a unção de Deus, né? Tinha a parte de ser ungido, tinha sido ungido rei, tinha o poder, vamos dizer assim, que Deus havia concedido, a autoridade que Deus havia concedido, mas não tinha o trono. E aí nós falamos, por que isso? Por que Deus ungiu Davi se demorou tantos anos para Deus trazer Davi ao realmente ser rei de Israel? Essa é uma introdução problemática. Nós criamos um problema, uma questão que precisa ser resolvida e que vai ser resolvida na argumentação. Ok? Próximo tipo é a ilustração. É a mais simples de todas elas, apesar de exigir que você seja um bom contador de histórias. Se você é daqueles camaradas que quando vai contar piada, você esquece ela no meio, conta os detalhes trocados, quando acaba você precisa explicar porque ninguém entendeu, não use ilustrações, né? Então, se você não é um bom contador de histórias, talvez não seja uma boa ideia você usar uma ilustração. Mas é algo muito bom, porque fica simples de você entender as coisas quando você usa uma historinha que ilustra as coisas. Inclusive hoje na nossa aula de paternidade espiritual, no tema que nós estávamos tratando sobre integridade, tem uma ilustração que dá a ideia geral do que é integridade, né? A gente vai até tratar ela aí depois. Próximo tipo de introdução é a psicológica. Então você, como eu disse, é mais difícil, mas você leva a pessoa a perceber que tem necessidade daquilo que você está oferecendo. Ou procurar como resposta, ou dizer para você que quer aquilo que você tem para oferecer. Como Natan fez com Davi em 2 Samuel. Ok? Então vamos lá. Seguindo adiante nisso, esses são os tipos de introdução. Porém, a introdução não é só isso. Ela precisa ser apresentada. Eu li uma vez num livro de homilética que diz assim, a introdução são os 5 minutos que você tem para fazer a sua mensagem dar certo. Porque se esses 5 minutos não chamarem a atenção das pessoas, você vai passar o resto da mensagem se matando em cima do palco para conseguir prender a atenção das pessoas. Porque uma vez que você se distrai, meu irmão, para você de novo voltar para aquela mensagem é complicado. Não sei se você conhece alguém assim, mas lá em casa eu tenho uma pessoa que, quando começa a assistir o filme, resolve ir no banheiro, resolve beber água, resolve arrumar a cama, resolve trocar de roupa. E quando senta do lado para assistir o filme, pergunta o filme inteiro para você. Aí nem você consegue continuar assistindo o filme e nem ela assiste. Porque enquanto você está explicando, outras coisas estão acontecendo que os dois se perderam e a mensagem foi embora. Assistir um filme é assim. Uma vez que você se perdeu,
você está frito. Comece a assistir de novo, porque não tem mais salvação para o filme. Você vai estar sempre perguntando, então às vezes o filme acaba e fala, mas por que aconteceu isso? Foi lá no começo que aconteceu isso, você está bebendo água, lembra? Então quando eu vou assistir um filme, eu falo, você não quer fazer mais nada? Não, pega o meu copo de água, refrigerante, faz uma pipoquinha antes, vamos esperar, senta para poder assistir, para ninguém incomodar. E não fale do meu lado, né, porque eu não vou responder, ou se responder vai ser com falta de educação. Mas como eu tenho a desculpa que eu estou distraído, depois eu te peço desculpa, você vai ter que desculpar porque você é crente. Né? Então o melhor o que é? Não atrapalhe. Na mensagem acontece a mesma coisa. Se no momento da introdução a pessoa se perdeu, ou ele passa o resto do culto contando quantas tiras tem de tecido no teto, quantas cadeiras tem em cada fileira, ou então ele passa o culto inteiro perguntando para a pessoa do lado. Aí como ele já não presta mais atenção, quando o pregador fala alguma coisa que é interessante, ele diz, pois é, aconteceu isso ontem comigo, assim, assim, assim. Pronto, arrebentou com a mensagem. Nem presta atenção, nem quem está do lado presta. Então a introdução é fundamental para fazer o camarada ficar preso naquilo que você está falando. Ok? Deixa eu contar um segredo para você, amado. Você deve perceber isso com a sua inteligência. Na prática, a maioria dos pregadores, eu inclusive, não nos preocupamos com essas regras aí. A maioria dos pregadores, quando percebeu, já ignorou isso. Por quê? Porque quando você acaba fazendo muito uma coisa, você acaba fazendo no automático. E você já não se preocupa mais com os detalhes. É aí que pessoas que tinham boas mensagens começam a ter mensagens chatas. Por quê? Porque faz muita coisa, faz no automático, e às vezes os detalhezinhos é que fazem a diferença na mensagem. Uma boa introdução, às vezes, salva uma mensagem ruim. Uma boa introdução, às vezes, leva as pessoas a prestar atenção numa mensagem inteira, água com açúcar, sem grande conteúdo, sem grande substância. Mas uma introdução ruim também leva as pessoas a se dispersarem e ficarem a mensagem inteira distraídos e orando para acabar logo o culto. Então, prestem atenção na introdução, porque ela realmente é importante. Algumas dicas, recomendações práticas. Primeiro lugar, não se desculpe. A coisa mais feia que existe é o camarada subir no púlpito ou no palco, né? Porque ele não sobe no púlpito, ele sobe no palco. Subir ali na plataforma, no nome que você quiser dar, e dizer assim, amados, eu queria pedir perdão. Eu não tive muito tempo para preparar essa mensagem. A minha vontade quando eu estou embaixo é gritar, então desce daí. Você não devia estar aí. Se você não teve tempo para preparar, você está fazendo o quê em cima? Não é? É a minha vontade. A gente não faz por educação. Mas vamos dizer, não é verdade isso? Ou então quando a pessoa sobe e diz assim, amados, eu queria pedir perdão, mas eu fui pego de surpresa. Quando eu cheguei hoje, o pastor, rapaz, quem faz isso? Olha, eu tenho vontade de socar. Sabe por quê? Porque mostra para a igreja uma desorganização que de repente não existe. E se não foi uma desorganização? E se foi uma direção de Deus para aquilo acontecer, para mostrar para o camarada que ele acha que está pronto e não está? Ou então para mostrar para o camarada que ele está pronto e acha que não está? Ou para mostrar para o camarada que é só ele depender de Deus, que Deus vai cuidar de todas as coisas, que não precisa de toda essa preocupação que ele tem para pregar? Acontece isso. Sabe, na igreja que eu me converti aconteceu uma coisa interessante. Uma vez por mês havia ceia geral. Era um evento muito gostoso. Todas as congregações vinham para a sede. Não era um ministério muito grande onde eu me converti. Tinham 5, 6 igrejas, eu acho. Sei que tinha tudo isso, né? E, bom, tinha algumas igrejas, todas se reuniam numa ceia uma vez por mês, num sábado. E aí todos os pastores do ministério sentavam ali na prateleira, né? Sentavam ali para ficar de mostruário na prateleira ali. E aí eles estavam lá sentados. Todos nós tínhamos que usar gravata, e eu usava, porque uma coisa que eu acredito é o seguinte, amado. Se o seu ministério diz, faça isso, você tem duas opções. Ou você apoia a visão, ou você escolhe outra com uma visão que é igual à sua. Eu acho que você estar lá em rebeldia não é justo. Não é justo. Então, o nosso ministério exigia que os pastores usassem terno. Eu ia de terno, comprei os ternos lá, tal. Só Deus, eu e a Karen sabe como é que foi para pagar, mas nós compramos o terno, tal. E a gente ia de terno no dia da ceia. E aí acontecia uma coisa interessante. O pastor presidente abria, aí tinha um louvor, aí o pastor presidente pegava na palavra de novo, ministrava, falava um pouquinho, dava uma saudação para a igreja, ou algo parecido, né? Não era esse o nome que usava, mas esse o nome mais comum. E aí ele ia chamando os pastores para dar uma saudação à igreja.
E aí entre um pastor e outro tinha uma dança, uma coreografia, um teatro, ou alguma coisa assim a apresentar. E o pastor que ia ficando por último, então ele adivinhava que era ele que ia ministrar a palavra. Porque não era dito. Porque era-se dito o seguinte: você tem que estar sempre pronto para nunca ter que se preparar. E aí então, quem ficava por último, o pastor presidente olhava e dizia: bom, hoje a palavra vem com o pastor fulano de tal, então o fulano de tal vai vir aqui ministrar a palavra. E nunca acontecia do camarada ficar: eu? Sério? Não sabia. Não, o pastor ia, abria, estava lá com o esboço pronto. Todo mundo com o esboço pronto. O bom era que todo mundo já tinha mensagem para o domingo, né? Mas estava lá com o esboço pronto e ministrava como se tivesse sido combinado há um ano que ele iria pregar. Né? Por quê? Porque era uma norma dali. E com essa norma eu aprendi que eu não preciso me desculpar, porque talvez seja surpresa para mim, mas não é surpresa para o Deus que eu sirvo. E quando eu fico me desculpando, eu acabo com a credibilidade da mensagem. Né, amados, eu não tive muito tempo para preparar essa mensagem. Eu já logo penso: poxa, vai ser uma mensagem assim de qualquer jeito. Né? Quando a pessoa vai cantar, né, também acontece isso. Né? Não vou entrar porque não é o assunto, mas se desculpa também. De repente, na hora de pregar, diz: olha, eu fui pego de surpresa, eu não sabia que era eu tinha me esquecido. Olha que coisa feia de você dizer para a igreja, amado. Né? Quando você deveria estar dizendo para a igreja que você está honrado e privilegiado por estar ali ministrando, você está se desculpando diante da igreja. Isso tira a credibilidade e acaba com o valor que a sua mensagem poderia ter. As pessoas não vão te ouvir como poderiam ouvir. Isso acontece bastante, infelizmente. Né? A pessoa acaba tentando criar o quê? Uma proteção para que ninguém o critique. Né? Então, assim, os irmãos me perdoem, é a primeira vez que eu estou ministrando aqui e tal, eu quero pedir perdão aos irmãos e tal, porque de repente pode não sair muito bom, muito bem. Já acabou com a mensagem, já não vai sair muito bem. Já não vai sair. Porque, e daí que é a primeira vez? Quer dizer que o primeiro sermão de Jesus foi horrível? O primeiro sermão de Jesus foi simplesmente o sermão da montanha. Né? Pelo menos, talvez não tenha sido cronologicamente, mas foi o primeiro que nós recebemos. Quando você recebe o Novo Testamento, qual é o primeiro sermão de Jesus? Sermão da montanha. Então, não tem nada a ver isso. Nós não temos razões para nos desculpar. Porque o que realmente faz uma mensagem ser boa é o fato de Deus já saber que você ia ministrar e o fato de Deus derramar sobre a sua vida unção. Todo o resto é limitações que eu tenho, que você tem e que todos vão ter. Se cada um que for subir for se desculpar, todo mundo vai se desculpar. Porque uns têm uma voz feia, outros pega na fala, né? Outros foram pegos de surpresa, outros ficam nervosos. Cada um tem uma razão para subir ali em cima, mas nós não temos razão para nos desculparmos. Por quê? Porque se Deus confiou em nós para viver aquele momento, nós não temos nada para nos desculpar. Temos que viver aquele momento e esperar a unção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Segunda dica prática. Não seja engraçado o tempo todo. Tem gente que é engraçado o tempo todo, mas está no lugar errado. Devia estar no programa do Tom. E não em cima de um palco, numa igreja. Não é? É legal ser engraçado? É legal, porque quando as pessoas riem, o que acontece com essas pessoas? Elas relaxam. Então, quando uma pessoa ri, ela relaxa, se desarma, começa a prestar atenção, fica mais alegre, sabe? Acontece toda aquela reação química dentro do corpo dela, quando uma pessoa sorri, e isso é bom. Mas o tempo todo não. Não é uma coisa de o tempo todo. Precisa existir um momento em que é sério, em que a coisa precisa ser dura, em que a coisa precisa ser séria. A vida não é brincadeira, a vida é algo sério. Então, é bom nós distrairmos as pessoas? Mas o tempo todo joga contra o pregador, tira o valor da mensagem e faz com que as pessoas não sejam edificadas como poderiam. Veja só, detalhe, é o tempo todo, não seja engraçado. Tem gente que acha que para você ser um pregador, você tem que ser aquele cara, não é sério, porque sério e engraçado não são opostos. São opostos? Quer dizer que só porque você é sério, você nunca pode falar nada engraçado. Você sempre vai falar alguma coisa séria. Não, às vezes você vai falar uma coisa engraçada. Isso tira a sua seriedade? Não. Ser sério e ser engraçados são compatíveis. O problema é que às vezes você, nesse negócio de dizer que é sério, você tira
uma ferramenta que você tem para ajudar as pessoas a descontraírem, que é uma palavra engraçada, que é alguma história que as pessoas podem rir. Não é que não devemos fazer isso, não devemos fazer isso o tempo todo. Então, use sim desse artifício em alguns momentos, mas também vai e ministre a mensagem de forma séria. Terceiro lugar, não comece gritando. Isso é importante. Por quê? Várias razões. Primeiro, você pode acabar sem voz. Né? Isso é algo que pode acontecer. Já vi pregadores acabarem sem voz. Né? E depois tem que botar a igreja para orar para ver se a voz voltava. Segundo lugar, o camarada quando acabar, ele vai estar com dor de cabeça. Sabe, eu não sei se você já frequentou alguma boate na sua vida. Né? Mas quando eu era jovenzinho, 16, 17 anos, tinha muitas boates na minha cidade. Né? E aquelas boates que a gente chamava de putz. Já viu aquela que fica putz, a noite inteira lá. E você está lá. Tum, tum, tum. Quando você sai, você está assim. Ó. Eu já escutei mensagens que eu saí azoado. Sabe quando fica aquele no ouvido assim? De tanto barulho. Então, quando você começa gritando, você vai acabar como? Pense aí. E se você começar gritando, você vai levar a mensagem gritando até o fim. É uma coisa incoerente. Por quê? Por causa da questão que nós precisamos ouvir a mensagem e ter essa mensagem como agradável nos nossos ouvidos. Isso é importante. Não tem nada de errado em gritar, meu irmão. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que é uma dica prática não começar gritando. Comece de uma maneira com a sua voz modulada. Depois você usa os recursos todos que você tiver. A voz talvez seja um dos recursos mais importantes que o pregador tem. Um dos mais importantes. Sabe, eu vejo assim que muitas vezes eu gostaria de fazer diferente na questão da voz, mas minha voz não aguenta. Se eu gritar umas 4, 5 frases, já está agarrando aqui a garganta. Eu já não consigo mais falar direito. Já fica aquela voz que às vezes nem sai. Mas quem tem uma voz melhor, consegue baixar a voz quando é importante para as pessoas prestarem atenção. Sabe, eu lembro de um pastor amigo meu que às vezes ele falava alto assim, todo mundo, glória a Deus, aleluia. E ele começava a baixar a voz assim. Quando você prestar atenção, está todo mundo lá, vidrado nele. E aí ele subia a voz de novo. Essa modulação de voz é importante. É muito importante para que você possa manter as pessoas atentas ao que você está dizendo. Então eu não estou dizendo que não deve usar, eu estou dizendo que você não deve começar gritando, porque senão o fim disso vai se tornar uma mensagem chata, você vai machucar a sua voz, mesmo que você não se importe com isso, mas as pessoas também vão ser incomodadas com aquele barulheiro o tempo todo. Ok? Quarto lugar, não comece sempre da mesma forma. Você já viu? Quero saudar os irmãos com a amada paz do Senhor. Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Está errado dizer isso? Não. Mas será que não dá para começar de outro jeito? Não parece que vira assim, tipo uma coisa que a pessoa faz automaticamente? Ela não pensa mais naquele momento. Sabe? É muito legal. Quero saudar os irmãos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Ou com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um pastor amigo meu que diz que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ele fala com vozeirão assim, né? Não tem como não dizer amém, né? Porque tem aquele vozeirão, mas sempre igual. Varie na sua abertura, varie no momento que você pegue no microfone. Tente fazer isso, preste atenção nisso, né? Porque senão se torna monótono e você vira motivo de piada. Olha lá. Graça e paz, amados. Olha lá. Não é? Sempre acontece. Olha lá. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aí vai lá o homem lá em cima e quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Pronto, já virou chacota. A mensagem já fugiu. É mentira isso? Amado, se tem um grupo dentro da igreja que gosta de fazer isso, quem é? Os adolescentes. Adolescente é especial em tirar sarro dos outros, em fazer chacota dos outros. Né? E faz mesmo, né? E alguns adultos também metidos a engraçadinhos aí. Não é que não deve falar. É que para o bem de quem está te ouvindo, é importante que nós façamos de maneiras diferentes. É para o bem de quem está ouvindo, não tem nada a ver com a gente. Não nos faz um pregador melhor ou pior. Mas qual é a razão de nós estarmos ali em cima? Não são os ouvintes? Não são as pessoas que vão nos ouvir? Essa é a razão de nós falarmos. Senão não tem razão. Se o que nós fizermos não estiver focado neles,
tudo bem, aí a gente sempre faz o que a gente quiser, mas precisa estar focado neles, que é para que as pessoas possam não se distrair ou a mensagem se dispersar com relação a isso. Okay? Em último lugar, cuide bem das primeiras palavras. Elas são o segredo do seu sucesso na mensagem. Então, as primeiras palavras são importantes. Se você não usá-las bem, as pessoas não vão prestar atenção no restante da sua mensagem. Aí você vai ter que ficar ali virando um artista para conseguir chamar a atenção deles. Por quê? Porque você não usou bem as primeiras palavras. Seja firme, vigoroso, convicto, né? Não mostre que você está apavorado. Mas olha, acho que eu vou ministrar aqui e olha, o pastor me botou nessa roubada. Pronto, já acabou com essa mensagem. Já acabou, seja firme, seja vigoroso. Você está ali porque Deus colocou você ali. Você não está ali porque você quis ir, ou porque você furou a fila, ou porque você forçou a barra. Você está ali porque Deus te pôs ali. Se você vai falar, seja para quem for, nunca esqueça isso. Deus te pôs ali. Então suba como ministro de Deus. Eu sempre dizia isso para as pessoas que iam começar a pregar. Eu virava para eles logo nos primeiros dias, ou no primeiro dia principalmente, dizia, fazia sempre olhar. Aí eles, que isso, pastor? Abra a boca. Porque normalmente quem começa a pregar fala assim, nossa, boa noite, Pai do Senhor. Eu estou aqui nessa noite, gostaria de ministrar, falar, mas aí você fica constrangido, porque, poxa, você ama tanto o irmãozinho que vai ministrar lá, não é? Você está tão feliz que ele está lá em cima, está tendo oportunidade, que vai poder crescer com Deus, e você fica envergonhado de chamar a atenção dele, você não tem nem coragem no final da mensagem de dizer, irmão, foi muito bom você estar lá em cima, eu não entendi nada. Você chega no ombro dele e diz, irmão, que bênção, porque você quer encorajar, mas a mensagem não surtiu efeito. Então, abre a boca. E eu dizia muito para eles, aí eles falavam assim, pastor, estou nervoso. Eu falava, rapaz, não esqueça que quem está te levando lá para cima é Deus. Então, suba com ousadia, suba com convicção, suba com força, porque Deus está te colocando lá em cima. Então, não fique se tremendo aí não. Não seja frouxo, seja homem. E suba lá. Aí eles fingiam que acreditavam, eu fingia que eles acreditaram em mim, e eles subiam tremendo, né? Mas isso é importante. Tenha convicção daquilo que você está fazendo. Não faça com medo, não. Eu acredito que o pregador ele precisa atentar um momento. É como um bom ministro de louvor. Ele também tem que atentar um momento. Sabe? O bom de você terminar, seja o que for, é deixando o gostinho de quero mais. Quando você termina um louvor, que o pessoal já está lá, graças a Deus. Eu botei o primeiro pé ali na escada, já todo mundo está sentado. Eu já percebi que o negócio já passou do tempo. Você está ministrando lá e você fala, bom, vamos orar. Aí o pessoal sai, vira, vai tomar água, outros vão no banheiro. Você fala, já passou do tempo. Mas é difícil mesmo isso, amados. É difícil você conseguir ter o feeling ali do tempo certo. Você ter ali não sei como é que é a palavra certa, mas você compreender o tempo certo ali. Sabe, é difícil, não é fácil não. Mas a gente precisa exercitar isso. Porque quanto mais você deixa um gostinho de quero mais o negócio fica bom. Né? Então, quanto mais ele é maçante, menos o negócio fica bom. Eu sei que às vezes acontece uma coisa também de adaptação. Né? Por exemplo, eu já preguei diversas vezes 1h30 na igreja que eu pastoreava. Diversas vezes. Já cheguei a ficar 2 horas em cima de púlpito, entre pregação, ministração, oração, tudo de boa. Porque era um povo que estava acostumado com aquilo, não era sempre, mas a maioria das vezes acontecia isso. Também tem uma questão de adaptação. Às vezes você vai falar para uma plateia que não te conhece. A primeira vez que eu vim aqui, eu fui bem rápido. Em meia hora eu falei tudo que tinha para falar, pronto, acabei. Então uma mensagem que eu levei mais de 1h20 para ministrar na igreja que eu tinha ministrado. Então, claro que você vai ter um tempo que você vai ali tentar se encaixar, mas é importante isso. Quando você começa a ver o negócio se perder, você tem que corrigir aquilo, mudar de assunto, acabar logo. E não existe um tempo determinado para a mensagem. O tempo importante é aquilo que você fala e o que tem que falar. Né? O que às vezes acontece é que a mensagem está curta para aquele dia. Isso acontece muito. E aí quando está curta para aquele dia, você fica tentando, tirar e esticar mais, É a mesma coisa da nossa feira no final do mês. O que você fica tentando fazer no final do mês com a feira? Você fica tentando fazer ela durar mais um dia, mais um dia, mais um dia. Está chegando o pagamento, mais um dia.
É o que a gente tenta fazer. E quando você tenta fazer isso, às vezes o negócio fica chato. Você fala, pô, ovo de novo? Não é o que acontece muitas vezes? Então, e aí acontece, pô, você já falou isso, né? Vai ter uma, acho que é a última aula, se não me engano, que nós vamos falar sobre a parte prática de tudo isso. E uma das coisas que a gente mais fala nesse momento é o seguinte: o que a gente aprende sobre a homilética não é para os outros, é para nós. Porque a pior coisa que existe é você olhar alguém pregando e ficar vendo, pô, o cara errou o português. Eu faço isso muito. Pô, o cara falou, que foi essa palavra aí que ele falou, né? Pô, ele errou, comeu os S's. Não é bom que o pregador faça isso. Mas e daí que ele fez isso? Né? Ele errou, foi uma limitação que ele teve. Quer dizer que então uma pessoa com limitações não pode ministrar? Então ninguém pode. Porque não vai ter ninguém perfeito. Por mais que esteja algum tipo de perfeição em oratória, você pega esses grandes pregadores, tem muita gente que não gosta deles. Tem gente que acha que eles gritam demais. Tem gente que acha que é duro demais, que é crítico demais, que pula demais, que é quieto demais. Todo mundo tem críticas para todos os pregadores. Então, uma das coisas importantes é assim, isso que eu estou explicando é para você. Não é para você vir no próximo culto e dizer, pastor, essa introdução hoje foi o quê? Foi problemática ou foi textual? Não é essa a intenção, amado. A intenção não é para você analisar. Ninguém está contratando críticos de mensagens, né? Não é isso que você está sendo contratado. Você está sendo ensinado para você fazer, né? Outros não fazem assim, por quê? Por uma série de razões. Alguns acham que é besteira, outros não aprenderam, outros já têm tanta experiência que já desenvolveram métodos melhores segundo o conceito deles. E aí é uma série de razões para não fazerem. E aí por causa de outros são distraídos, é o meu caso. A maioria das vezes eu estou perto da mensagem e falo, vou falar o que mesmo na introdução? E aí, às vezes eu monto meu esboço, só tem os tópicos, não tem mais nada. Nem título, nem tema, não tem nada. Eu falo, meu Deus, como é que eu vou explicar esse negócio agora? Porque na minha cabeça é tão claro, né? Mas às vezes falta eu organizar aquilo no papel. Então, a ideia não é você se tornar um crítico, amado, porque senão aquilo que é mensagem de Deus para a sua vida perde eficácia. Para que a gente está ensinando isso? Para que você possa ser mais eficiente em entregar ao povo aquilo que Deus lhe deu. Não é para você dar algo melhor para o povo. O que você vai ministrar é sempre o que Deus te deu, nada mais. Você não vai ministrar algo diferente disso. Agora, para que isso tudo então? Para que você faça isso de maneira mais eficiente. Vou dar um exemplo disso. Se você de repente falar assim para mim, pastor, eu queria que o senhor construísse uma casa para mim. Aí eu falo, amado, mas eu não sei construir uma casa. Aí você diz, não, pastor, se você me prometer que você vai fazer o melhor, eu confio em ti. Tá bom, te prometo, eu vou fazer o melhor. O meu melhor vai ser uma casa que, se ficar pronta, vai cair com você lá dentro. Mas foi o meu melhor. E daí que foi o meu melhor? O meu melhor, de repente, não é eficiente, nem é bom. O meu melhor em muitas áreas, você de repente aí está com um problema aí você fala, pastor, eu estou com um problema no estômago, amado, isso é bom, pega uma faca ali que eu vou te operar. Vou fazer o meu melhor, vou orar o tempo todo, vou buscar a Deus. Mas sabe qual é o resultado disso? Você vai morrer. Mas foi o meu melhor. O melhor nem sempre é bom. Então, para que isso? Para que você possa fazer de maneira eficiente. Nós sabemos que todo pregador já faz o seu melhor. Mas o fazer o seu melhor nem sempre tem eficácia para as pessoas que ouvem. Muitas vezes o fazer o melhor não tem eficácia nenhuma. Então, o que eu estou querendo ajudar é você a ministrar uma palavra melhor, já que você vai ministrar muitas vezes diante do Senhor. Poxa, você está apavorado. Não, Marcos, diz amém, Marcos, por favor. Amém, pronto. Eu não consigo nem ouvir o amém do Marcos, quanto mais a pregação. Mas isso que o Edson falou é importante. A gente vai lidar mais com isso depois, mas não esqueçam isso. Não é para você ficar analisando os outros. Né? Aí vai no próximo dia aí, vem o Derme pregar aí você acaba o Derme, você vai lá com a listinha, Derme, você cometeu 13 erros de português, a sua introdução não foi muito boa, sua argumentação tinha tópicos demais, você demorou muito, e a sua conclusão foi muito chata. Não é essa a intenção. A intenção é para que você use isso para a sua vida. Os outros não têm obrigação de usar. Eu não sei quantos estavam aqui ontem, mas ontem eu não usei o esboço. Não usei nada. Quer dizer, eu usei um esboço que o Zé havia preparado, mas
eu fiz questão de ontem não mexer nele, porque eu pego as mensagens do Zé e quando ela fica pronta já não é mais do Zé. Né? E eu falei, não, eu vou fazer a mensagem do Zé. E aí então ontem eu peguei a mensagem do Zé e estudei e tal. E aí a hora que eu fui orar, Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração sobre aquilo. Eu falei, Deus, e agora? Né? E não botei nada no notebook, não fiz nada, simplesmente falei. Foi só falado. Né? Organizei alguns tópicos ali, ao momento que ia falando, mas não estava pronto aqueles negócios organizados num papel, num momento como era, tal. Simplesmente era uma mensagem que Deus tinha colocado no coração do Zé, que Deus falou algumas coisas comigo sobre ela, e simplesmente ela foi ministrada, sem nada de homilética. Não tinha nada ontem. Absolutamente nada. A do Zé tinha, porque quando ele me deu o papel, estava lá organizado em primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, mas eu saí falando. Ontem foi uma irresponsabilidade homilética que eu cometi aqui. Não é qualquer um, você talvez pudesse estar dizendo, você está ensinando homilética, mas ontem não foi nada disso. Não foi, realmente. Mas ontem foi um momento especial. Isso aconteceu algumas vezes na minha vida. Um momento onde Deus fala muito forte no meu coração, sobre alguma coisa assim que fica ardendo no meu coração, e que eu não quero saber de mais nada que não seja falar aquilo. Não quero saber de escrever, não quero saber de computador, não quero saber de gravar, não quero saber de mais nada. Não gravamos ontem, simplesmente ontem eu ministrei. Foi só isso. Isso às vezes acontece. E você corre o risco de você julgar as pessoas que estão ministrando e de repente essas pessoas estão debaixo de algo que Deus está fazendo de diferente naquele momento e diz, a mensagem dele não foi tão boa, não tem uma organização milética, não sei nem qual é a tese que ele defendeu. Eu já ouvi as pessoas chamarem de Jesus de muitas coisas, mas de perebento na primeira vez. Isso acontece, infelizmente, isso acontece bastante aí. Mas só lembrando você aí, cuidado para não... É claro que, muitas vezes, a gente sabe que a pessoa que está pregando ali está pregando porque tem que pregar. Sabe, já aconteceu comigo algumas vezes de dizer, Senhor, olha, se tivesse alguém aqui hoje que pudesse ministrar essa palavra, olha, eu preferia não fazer. Já aconteceu. Sabe por quê, amados? Porque dos grandes erros das pessoas é achar que porque, de repente, alguém vai pregar, esse alguém se torna um superman espiritual. Nada, às vezes ele está arrebentado. Já cansou de acontecer isso comigo, de eu estar arrebentado. Sabe, teve uma vez que eu estava tão triste, que eu falei assim para a igreja, dizendo, olha, amanhã eu vou pedir um novo pastor para essa igreja. Um pastor que possa levar vocês onde vocês podem chegar, porque eu não estou conseguindo. E a Karen nesse dia, e aí um bocado de gente chorou, e eu chorei também e tal. Mas foi assim, foi um negócio, um quebrantamento mesmo. Ali eu resolvi abrir meu coração para as pessoas. E a Karen, depois da mensagem, falou para mim assim, e a hora que eu vi você fazendo isso, eu falei, acabou a mensagem. Acabou a mensagem. E na hora que eu estava falando, eu pensava isso, dizendo, Senhor, eu vou pregar o quê agora? Foi uma das melhores mensagens que eu preguei na minha vida. Acontece. Tem a questão da unção de Deus. Uma vez eu preguei uma mensagem que eu chorei da primeira à última palavra. Uma mensagem sobre quanto custou uma noiva. Quanto custou para Deus e para Jesus Cristo formar uma noiva. E aí falando de quanto custou para o pai lá deixar o seu filho, de quanto custou para Jesus. E eu chorei o tempo todo nessa mensagem. Acontece. Às vezes as coisas acontecem da maneira que Deus quer. Não tem um ditado aí que usa muito na Bahia, assim, quando Deus quer é assim, né? Não usa muito isso? Assim como eu não sei, mas é assim, né? De um jeito que acontece. Então, às vezes, nós não podemos ficar, às vezes não, sempre, nós não podemos estar limitados a isso. Isso é bênção, mas não esteja limitado, porque a homilética não é a solução para a sua mensagem. Uma mensagem boa é uma mensagem que vem do coração de Deus. O que eu estou tentando fazer aqui é te ajudar a ser mais eficiente para transmitir o que Deus já falou com você. Amém? Para encerrar, uma dica. Às vezes, dá um ótimo resultado pensar no título e na introdução depois que o sermão está pronto. Por quê? Porque você tem uma visão geral da mensagem. Você já sabe que tipo de introdução você precisa. De repente você prepara uma introdução contextual. Aí você prepara o resto da mensagem e diz, pô, mas não faz diferença se não falar do contexto. Aí você vai ter que mudar a introdução. Então, normalmente, a introdução e o título são as últimas coisas que a gente acaba montando numa mensagem.